Olá, você que nos acompanha, sejam bem-vindos para mais esse vídeo aqui no nosso canal. E olha, antes de começar a falar do assunto que trouxe você para ver esse vídeo aqui, eu quero agradecer aquelas pessoas que estão falando comigo pelo WhatsApp. Eu voltei a deixar atendendo a pedidos, o meu número aqui na descrição do vídeo, nesse também vai estar. E você que não quer se expor, não quer falar aqui, até porque muitas pessoas que falam comigo são pastores, membros e obreiros da igreja, então eles preferem não falar aqui, deixar seu comentário para não ser identificado, para não ter problema e assim por diante. Então, falam comigo lá no meu privado e eu, particularmente, preservo a identidade de todos eles porque compreendo perfeitamente que é complicado você participar aqui do YouTube sobre qualquer canal que fale da Universal, sendo que a gente às vezes traz uma opinião que é contrária ao que eles pregam lá, e aí eu entendo perfeitamente, mas as pessoas reconhecem que eu tenho aqui um teor imparcial, porém justo. E nesse vídeo de hoje eu vou trazer mais um conteúdo como esse, que foi exatamente um vídeo em que o Palhaço Cristão gravou lá no seu canal, e ele trouxe a sua opinião sobre uma pregação do bispo Clodomir Santos. O bispo Clodomir, na sua pregação, falou que a pessoa, eu vou deixar aqui só para você, não vou colocar o vídeo para não ficar muito longo, tá aqui. Você entra lá se você quiser, claro, no canal do Palhaço Cristão, é o último vídeo que ele gravou, eu acho que é o último vídeo, não sei. Tá, hoje é dia 1º de dezembro, tá dizendo que ele gravou 2 dias atrás, não sei se é o último vídeo, mas aí para poder eu trazer aqui para vocês as informações, eu tive que ir lá e ver esse vídeo, escutar o que ele tinha para dizer, e foi muito fácil. Eu vi, o vídeo é rápido, tem 6 minutos só. Esse vídeo fala sobre, o título do vídeo dele é manipulação e manipulando o comportamento dos fiéis. O que acontece? O Palhaço Cristão traz essa partezinha do trecho, um áudio do bispo Clodomir, falando que a pessoa, quando não tem o Espírito Santo, ela não congrega, porque a pessoa só vai à igreja se o Espírito Santo a conduzir, a levar. E ele diz que ele mesmo só foi na igreja porque o Espírito Santo o levou lá. E aí o Palhaço Cristão, ele traz a sua opinião sobre isso, e logicamente que é uma opinião que ele compreende como verdadeira. No meio da sua opinião, ele diz que se fosse levar em consideração isso que o bispo Clodomir estava dizendo, já se anularia uma doutrina que é pregada na igreja do livre-arbítrio, que a pessoa não foi por conta própria, e sim porque ela foi conduzida pelo Espírito Santo. Não seria respeitada essa teoria, que facilmente é derrubada, e daqui a pouco eu trago para você somente um versículo que já derruba essa teoria do Palhaço Cristão em dizer que a pessoa só vai para a igreja quando ela quer e não porque o Espírito Santo a levou. Ele também dá o exemplo dele, que ele foi para a Universal e passou lá 20 anos. E foram 20 anos de muita dor, de muito sofrimento, de muitas perdas. E ele diz, será que o Espírito Santo me levou para isso? Olha, sendo bem honesto com vocês, eu acredito que, falar em honestidade, o Palhaço Cristão não está sendo honesto nessa fala dele. Porque dos 20 anos que ele passou na Universal, você pode ter certeza absoluta, e se ele realmente for honesto com a consciência dele e com o público que o segue, ele vai admitir que nos primeiros anos que ele passou na Universal, durante muito tempo, aliás, ele teve lá sua vida transformada, liberta, curada, ele conheceu a palavra, ele teve realmente um encontro, talvez, não sei, pode ser que não, mas eu desconsidero que ele não tenha tido esse encontro com o Espírito Santo. Ele se tornou um pastor. Algumas pessoas que foram pastoreadas por ele dizem que ele era muito amoroso, ao contrário do Marcelo Roque, que era um cavalo batizado com os seus obreiros, porque o Marcelo Roque ele era auxiliar, não era pastor, mas existiam os obreiros que estavam abaixo do auxiliar, e ele era um animal irracional com essas pessoas. Ele agredia verbalmente elas, humilhava. Aquilo que ele hoje reclama que é feito e que algumas pessoas denunciam, ele fazia pior, porque ele não era nada na igreja, a não ser um auxiliarzinho de igreja pequena. O Palhaço Cristão, ao contrário disso, ele era muito carinhoso, muito amoroso, ele era compreensivo com os obreiros, ele era uma pessoa que exigia, mas exigia dentro da normalidade. Então, existem bons relatos sobre o Palhaço Cristão, e é por isso que eu não falo muito dele aqui também. A mesma coisa tem do Davi Vieira. O Davi Vieira, ele é muito bem, as pessoas falam muito bem dele, que ele era um bom pastor, ele era cuidadoso, era atencioso, porque um pastor ele tem que ser assim, ele tem que ser cuidadoso com as ovelhas, ele tem que ser atencioso com as ovelhas, ele não pode ser ferro e fogo com as ovelhas, não pode.
Ele não é... por exemplo, existe a diferença entre o líder e o chefe. O Rock, ele era um chefe daquele grupo pequeno de obreiros. O Palhaço Cristão, ele era um líder, de fato. Na hora que ele precisava fazer alguma coisa, ele encabeçava o que precisava fazer, tanto ele quanto o Davi. E eu digo isso porque as pessoas falam pra gente, pessoas que trabalharam com eles, assim como os que trabalharam com o Rock também. Então, o Palhaço Cristão, ele sabe muito bem que a sua vida, no primeiro momento, ele teve um encontro com Deus e sua vida foi transformada, foi liberta. Ele teve amor pelas almas, ganhou várias almas com o seu trabalho, muitas almas com o seu trabalho, fazia o trabalho com amor. Porém, chegou um determinado momento dessa caminhada dos 20 anos, e aí já foi nos 5 últimos anos, isso é relato de quem trabalhou junto com ele e acompanhou e sabe muito bem, inclusive isso é confirmado por ele no seu testemunho de como foi que ele saiu da igreja, ok? Nos 5 últimos anos, ele não conseguiu mais concordar com as atitudes da liderança, não conseguiu mais concordar com as diretrizes da Universal. Resumindo, ele não quis mais fazer parte daquele regimento. E até aí tudo bem, porque como eu falo sempre aqui, você não é obrigado a permanecer na Universal se você não concorda mais com ela. Você pode sim continuar caminhando com Cristo em um outro lugar. Não é obrigado você ficar na Universal. O problema é que ele, quando saiu de lá, hoje ele condena o sistema religioso. E aí, meu amigo Palhaço Cristão, de verdade, com todo o respeito que tenho à sua pessoa, que não conheço, mas o compreendo, você estaria desconsiderando a cabeça de milhões de pessoas no Brasil, porque eu não estou falando só de pessoas da Igreja Universal, e sim de todas as igrejas. Pessoas que tiveram sua vida transformada na Batista, na Assembleia de Deus, na Presbiteriana, enfim, diversas igrejas, instituições, denominações, mas que fazem parte desse contexto que você condena e chama de sistema religioso e diz que o pessoal são falsos pastores, etc, etc. Uma coisa é não concordar com a Fogueira Santa, eu também não concordo, já falei muitas vezes aqui. Uma coisa é não concordar com os modos operantes de muitos pastores, da direção nova que o Renato Cardoso está dando para a Universal, que era diferente da que o Clodomir, da que o Romualdo dava. Ok, isso aí, aí sim entra o livre-arbítrio. Olha, Senhor, eu quero te servir, mas eu não concordo com essa metodologia, então eu vou me deslocar daqui e peço ao Senhor uma direção para ir para outro lugar. Meu amigo, você quando encontra com Cristo, Paulo, o apóstolo Paulo, e não é esse o versículo que eu vou dizer para você no final, ele disse o seguinte, que já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Quando Paulo falou aquilo, ele disse, olha, eu já não mando nas minhas próprias vontades, eu já não faço aquilo que eu quero fazer. Quem faz é Cristo, porque eu estou aqui vivendo com Ele. O Espírito Santo habita dentro de mim e por essa razão o próprio Cristo me guia através do Espírito Santo. Filho, não vai para aí, vai para ali. Quando Saul foi ungido a rei, o profeta Samuel disse a ele, olha, você vai encontrar alguns profetas na entrada da cidade e você vai profetizar com eles. E não se preocupe, porque o Espírito do Senhor, ele vai se apoderar de você e você se transformará em um novo homem. Então alguém que recebe de fato o Espírito de Deus, ele se transforma em um novo homem e ele não conduz mais a sua própria vida, e por essa razão o Palhaço Cristão sabe muito bem que ele não está sendo honesto ao afirmar que essa fala do Clodomir, ela estaria ferindo a doutrina bíblica do livre-arbítrio. Não, irmão, não está ferindo, não. Não está ferindo, e você sabe muito bem que está equivocado. Ele também traz alguns relatos de que durante o período da Idade Média só existia a igreja católica, não existia a igreja evangélica, etc, etc. Eu vou dizer um negócio para você, existem méritos que nós não temos autoridade para entrar nele. Por exemplo, se eu fizer uma pergunta para você, o meu amigo Palhaço Cristão, ou você que está nos assistindo, o período de 400 anos de silêncio de Deus com a humanidade, que foi o período de Malaquias até Mateus. Vocês sabem que aquela página em branco que existe entre o Antigo Testamento e o Novo representa um período do silêncio de Deus, dos 400 anos em que Deus não levantou profeta, Deus não enviou ninguém para alertar ninguém, Deus não se manifestou de forma nenhuma. Foram 4 gerações, 400 anos. Você acha, Palhaço, que nesse período aí Deus deixou de amar a humanidade? Você acha que nesse período Deus simplesmente abandonou a própria sorte à humanidade? Então, eu não sei qual a sua opinião, e eu particularmente não tenho ciência para entrar nesse mérito. Por que Deus passou 400 anos sem falar com a humanidade?
E só veio falar depois através de João Batista, que foi o profeta, o profeta do Novo Testamento, o último profeta antes de Cristo. Por que Deus fez isso? Qual a razão? Eu não sei. Então, se você perguntar por que na época não existia igreja evangélica, só existia igreja católica com seu autoritarismo e etc, eu não vou saber te responder. Mas uma coisa eu sei, Deus ele não muda. E se a não ser que você hoje seja ateu e não creia em Deus, aí tudo bem. Se você disser, não, eu não creio que Deus exista, aí eu vou dizer, tudo bem, ele está vivendo através do seu próprio conhecimento. Então, ele está correto por esse caminho. Mas a Bíblia diz que a palavra da cruz é loucura para os que se perdem. Portanto, eu creio que a Bíblia, ela não contém a palavra de Deus, ela é a palavra de Deus e ela é inerrante, ela é inefável, ela é infalível. E passam os céus, passam a terra, porém a palavra de Deus, ela não passa. E você sabe muito bem disso, porque você um dia já experimentou, meu amigo palhaço. É isso. Por fim, no vídeo que ele fez de 6 minutos e 21 segundos, ele disse, você pode comprar esse livro aqui que eu tenho. São 2 livros que ele publicou, os livros são de autoria dele, e ele vai dizer ali aquilo que ele considera que seja uma armadilha para que você que, de repente, está na igreja ou quer entrar na igreja, enfim, você não caia na arapuca, que ele chama no final do vídeo de arapuca. Ele chama a igreja cristã evangélica de arapuca. E eu já citei alguns versículos aqui para você, mas o que eu quero deixar claro aqui para você é que Jesus em João, capítulo 6, versículo 37, ele diz assim, todo o que virá a mim, ele diz assim, ninguém vem a mim sem que o Pai tenha enviado. João 6 e 37, você pode ler aí. Ninguém vem a mim sem que o Pai tenha me enviado. E aqueles que vêm a mim, de maneira alguma, eu os lançarei fora. Quando o bispo Clodomir fala igreja, talvez soe ruim para você ouvir igreja, templo físico, é um templo feito por mãos de homens, ou uma instituição fundada por um homem, como a Universal foi fundada pelo bispo Macedo. E na verdade não é isso. Mas se você perguntar às milhões de pessoas que hoje são da Universal, e muitos que já foram e hoje servem a Cristo em outro quartel, como nós costumamos falar, em outro ministério, e perguntar para essa pessoa como foi que você chegou na Igreja Universal. Porque aquelas pessoas, o palhaço cristão, que estão querendo tirar a sua própria vida e ligam a televisão de madrugada, está passando a programação da Universal, que é a que investe muito nesse tipo de evangelismo, elas ouvem uma palavra de alguém que está ali de madrugada falando para ela e ela se converte, ela vai para a Universal e lá elas são libertas daqueles demônios, elas passam a ter uma novidade de vida e muitas dessas pessoas, pasmem vocês, depois saem da Universal dizendo que a Universal não presta e que só foi tempo de sofrimento, como é o caso do palhaço cristão. Gente, vamos falar a verdade, vamos ser honestos. Você que nos acompanha aqui sabe muito bem, eu já fui obreiro da Universal. Tive desavenças com o pastor da Universal quando eu saí de lá. Fui cantar forró, era cantor de forró. Me voltei para Cristo na Assembleia de Deus, sou presbítero da igreja Assembleia de Deus Camaragibe, na minha cidade aqui, coladinho com Recife, Pernambuco. Eu entendo que a Igreja Universal teve uma importância na minha vida que foi de me apresentar a Cristo. Hoje eu imagino que meu tempo chegou, eu não preciso ficar mais na Universal. Mas eu tenho que ser honesto com vocês. Se você recebeu de fato Cristo na sua vida em algum momento, você precisa ser honesto. Você pode não concordar com nada da Universal, mas você tem que ser honesto. Essa obrigação você tem que ter. Honestidade. Você dizer que passou 20 anos de sofrimento, meu irmão, e não tem condições. Ninguém é tão burro para passar 20 anos sofrendo e por opção dele, já que você determina que é a pessoa quem escolhe, por opção dele, a pessoa ficou lá durante 20 anos sendo uma pessoa burra. Meu irmão, pelo amor de Deus, cara, você tem um pouco de inteligência. Dá para perceber que você é uma pessoa inteligente. Eu discordo em vários pontos, mas eu concordo que você é uma pessoa inteligente. Então, você estava debaixo da graça de Deus, enquanto você estava com os seus olhos em luz, tudo para você era luz. Quando seus olhos se escureceram, o evangelho passou a não prestar mais para você. As igrejas evangélicas são todas um antro de arapuca para manipular as pessoas a trazer seu dinheiro e etc. E eu não vou entrar no mérito das pessoas que doam sua casa, seu carro e ficam na miséria, não. Porque por mais que a pessoa tenha uma inteligência, mas às vezes a pessoa tem seus momentos de leseira também.
E eu não entro nesse mérito, eu discordo 100% dessa campanha chamada Fogueira Santa de Israel, já falei sempre aqui para vocês. Mas existem pessoas que sentem o desejo de dizer, Senhor, eu vendi aquela minha propriedade e eu vou ofertar na igreja. Eu vi um senhor dando testemunho de Goiás, que o seu casamento estava destruído, a mulher pegou ele com um amante, mandou ele embora de casa, a empresa dele estava quebrando, falindo, e ele andou 6.000 quilômetros, encontrou uma igreja universal, entrou lá, ouviu uma palavra, começou a buscar a Deus, depois de algum tempo voltou, falou com a sua esposa, ela perdoou, retomou seus negócios, a vida dele começou a prosperar mais uma vez, e ele disse, dando seu testemunho, que ele não tem uma casa própria, mas ele estava construindo uma igreja, porque ele teve que andar 6.000 quilômetros para poder encontrar uma igreja. Ele estava construindo, ele comprou um terreno, estava construindo no nome da Universal para entregar para ela. Projeto que estava custando para ele R$1,5 milhão. Aí eu pergunto para você, o palhaço cristão e todos vocês que são a favor dos denunciantes, essas pessoas, se amanhã ou depois elas saírem da Universal, ela passou lá 10 anos, construiu uma igreja, deu para a Universal, depois se decepcionou com um pastor, saiu da Universal, vem aqui, manda seu relato, ou vai dar, ou falar para qualquer pessoa, enfim. Você acha que essa pessoa, os 10 anos, passou lá de sofrimento da vida dela? Não, irmão, não passou não. Ela pode ter se decepcionado em algum momento, e daquele momento para cá, ela viveu em depressão, os seus olhos escureceram. E eu não estou dizendo que os olhos escureceram porque ela começou a olhar a igreja com maus olhos, não. É porque ela se afastaram de Cristo. Porque ela pode sair da Universal e servir a Cristo em outro lugar e os seus olhos não vão ter se escurecido, não. Mas, irmão, você dizer que passou 20 anos de sofrimento, você não está sendo honesto, você não está sendo verdadeiro, inclusive com o seu próprio público que gosta de você. Porque as pessoas que foram da Universal, elas têm alguma lembrança boa, elas têm da igreja. Elas têm sim. Eu tenho várias lembranças excelentes da igreja. Porém, tive meus dissabores, meus problemas, e isso não é razão para eu desqualificar não só a igreja como o sistema religioso como a Arapuca. Jesus disse, ninguém vai a ele sem que o Pai tenha enviado, você só chegou até Cristo e teve sua vida transformada. E liberta, palhaço, porque Jesus levou você. Você reconhecendo isso ou não reconhecendo, Ele levou você, transformou a sua vida e você se apostatou da fé. Hoje você é uma apóstata. E você quer levar o máximo de pessoas junto com você para o inferno. É lamentável, mas essa aqui é a verdade. Qualquer coisa que quiser falar comigo, meu WhatsApp está aqui na descrição do vídeo. E até o próximo. Um abraço para vocês.